A gente entende também que não é porque a gente fez dessa forma e o nosso trabalho é o resultado final, né? O nosso trabalho é uma parte que compõe o resultado, né, final da entrega. Com resultados, você vai fazendo com que as pessoas tenham uma maior confiança no seu trabalho. A usabilidade, o negócio funcionar, vale muito mais, né, do que ter algo esteticamente bonito que não resolve o problema. Então, a gente é muito focado no resolver o problema. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Gilmar Gumier, estamos em mais um Tuia Design Talks, um podcast que vai falar da relação entre as áreas de design e UX e as demais áreas de negócio. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa baseado aqui em São Paulo. A nossa entrevistada hoje é a Gabriela Ogazawara. Ela é Head de Design da ATEC, uma empresa de defesa e segurança do Grupo Embraer. Seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Gilmar. Muito obrigada pelo convite. É meu primeiro podcast. É um prazer estar aqui. Espero que possa contribuir aqui com muitos assuntos interessantes e diferentes, né, nessa relação de UX com os negócios. Sim, que seja uma primeira boa experiência, né? É um assunto muito interessante que você trabalha, né? Que são sistemas críticos. Eu vou pedir para você começar se apresentando para os nossos ouvintes. Tá bom. Eu sou Gabriela, sou casada com o Luiz, sou mãe da Melina, e falo aqui mãe da Melina porque depois eu vou colocar para ela assistir também. Então, um beijo, filha. Eu sou uma pessoa tranquila, né? Gosto muito, valorizo muito as amizades, as pessoas. Gosto muito, para além do design, gosto muito de música, de heavy metal, de cantar. Inclusive, na empresa, nós temos uma banda e eu sou vocalista da banda. Né? Gosto muito de estar com as pessoas, de conversar, me energizar. E tem um outro lado, né, da maternidade também, onde a gente vai tendo novos aprendizados aí nessa jornada que é diferente, né, mas bem prazerosa também. Muito legal. Eu também gosto de heavy metal, já fui cabeludo. No meu primeiro emprego eu era cabeludo, meu apelido era Sansão. Ó, revelações. E eu fui demitido porque eu tinha cabelo comprido. Ah, não acredito, não. Não, isso tem um bom tempinho, né? Mas na época era um estágio e eu não fui efetivado por causa do cabelo. Ah, aconteceu comigo também, eu tinha vários piercings, cabelo colorido, cada semana era um cabelo. E, Gabi, você pode falar agora sobre a sua formação acadêmica? Sim, eu sou formada em comunicação social, com ênfase em design digital. E eu tenho pós-graduação também em negócios digitais, né? Então, sempre gostei muito, sim, né, do mundo digital. Então, quando eu fui até procurar, né, ali uma formação em design, era muito gráfico, né? E aí eu vi esse curso de comunicação social, aí tinha o design já mais voltado para o digital. Foi o que me chamou a atenção. E como eu cheguei, né, ao design, é muito curioso porque eu só ouvia falar design de interiores, né, do ensino médio e tudo mais. E aí eu tive uma aula com um professor que estava substituindo um outro. E nessa aula ele resolveu conversar com os alunos. E aí ele perguntava para cada um o que motivava, o que as pessoas gostavam. E aí era uma época, assim, né, de Fotolog, MySpace, eu lembro que Photoshop, e aí eu falava que eu gostava dessas coisas. E aí ele falou, olha, você pode fazer design gráfico. Eu nunca tinha ouvido falar, depois eu fui pesquisar e foi assim que abriu-se esse mundo para mim, né? Senão eu talvez teria cursado psicologia, né, algo que poderia também, né, ter me levado aqui a UX, mas foi assim que eu cheguei, né, nesse caminho. Muito legal. Eu fiz comunicação social também, mas um pouco antes, né, da comunicação social com publicidade e propaganda. Era uma época que não era tão especializado como nesse nível que você colocou, né, mais focado no digital. E é muito legal isso, né,
eu também comecei a trabalhar com a internet porque eu tinha essa curiosidade de fazer, de usar, né? E é bem legal. E agora, falando sobre sua carreira, você pode contar um pouco da sua trajetória e como você chegou até esse cargo na Tech hoje, né? Que você está como Head de Design? Sim, na carreira de design, eu vou até voltar um pouquinho, né? Porque eu trabalhei alguns anos como vendedora em joalheria. E eu gosto de falar porque eu vejo que muitas habilidades que eu desenvolvi, né, como, por exemplo, a comunicação, foi nessa experiência que eu tive. Né? Então, da conversa, de você ter o rapport com a pessoa, tudo para você vender. Então, era bem uma entrevista para eu entender a necessidade, o momento daquela pessoa e também as suas expectativas, o porquê estava por trás, né, do que ela queria comprar, se ela tinha dinheiro também, né, e para vender. Então, assim, foi uma experiência que foi muito rica para mim, né, para vender e lidar com as pessoas, falar, né, então tirar um pouco, né, dessa... Às vezes a gente não gosta, a pessoa é mais tímida e tudo mais, né, um pouco mais introvertida, então isso me ajudou muito na comunicação. E aí, olhando ali, né, para o design, depois eu entrei numa empresa para trabalhar como designer, mas fazia era web designer, né? Então, fazia, na verdade, de tudo ali. Era uma empresa de venda, né, de comércio de equipamentos audiovisuais. E ali a gente trabalhava num e-commerce, né? Então, olhava muito para o que a gente poderia vender que a gente poderia colocar. Então, tinha muita da questão do monitoramento, né, desse e-commerce ali no Analytics para ver o que as pessoas, onde as pessoas tinham mais interesse, né? E aí a gente chegava, assim, como era um grupo bem pequeno, eu e mais 2 designers, né? E a gente chegou a ganhar até comissão, assim, do trabalho bacana que a gente fazia ali. Então, eu fazia desde a comunicação digital, a comunicação gráfica, e-mail marketing, landing pages, e usava ali o que tinha, né, no momento. Então, usava muito o Fireworks, né, por exemplo, para fazer o design, mas também para me ajudar ali, né, a fazer toda a programação para o envio. E comecei feiras também, então fazia de tudo, né? E aí comecei a trabalhar um pouco mais no desenvolvimento das páginas ali do e-commerce mesmo, e comecei a me interessar um pouco mais sobre desenvolvimento, né? Então, nessa empresa como designer, eu atuei por 5 anos, mais ou menos, e aí comecei a me interessar por desenvolvimento. Acho que bateu uma crise, assim, essa vida de designer não vai me levar a nada, então, uma revolta. E aí fui para o desenvolvimento e comecei a estudar muito toda essa parte de front-end, porque eu achava que realmente eu ia fazer uma migração ali de carreira. E conseguir, né, ter essa migração. Então, entrei ali numa empresa de tecnologia, né, que desenvolvia sistemas e apps também. Só que foi meio frustrante também para mim, né, porque quando eu comecei a atuar de fato, eu percebi que não era aquilo. Então, eu não conseguia ter uma performance boa no desenvolvimento. E cheguei a conversar também dentro da empresa. Poxa, né, não estou conseguindo performar. E foi aí que eu fui entrando mais em UX, né? Então, o meu líder falou: Gabi, olha, tudo bem, né? O que você gosta? Eu gosto de design, né? Enfim, fui fazer até terapia. E o terapeuta: poxa, mas o que você está fazendo em exatas? Não tem nada a ver, né? E tudo mais. E aí ele me abriu essa visão para UX, né? Ele falou: então, aqui, ó, você pode começar a trabalhar também, né? Ter essa experiência como UX.
me passou pessoas ali, referência para seguir. Então, por exemplo, a Lu Terceiro, né? E aí eu fui ficando bem, assim, né? Ali como UX. Só que aí eu acabei recebendo, né? A proposta ali da Tech para eu poder participar do processo seletivo. E eu gostei muito, né, do negócio, algo muito diferente. E acabei indo para a Tech, estou lá já há um pouco mais de 7 anos. Então, todas as minhas experiências como designer, elas foram mais longas, assim, aonde eu trabalhei. Então, não rodei muito, né? Mas tenho experiências aí bem fortes, né? Dentro das empresas. Muito legal. É legal esse começo como vendedora e depois essa atuação como uma designer generalista, se for pensar, né? Porque vai te dando bagagem, né? Assim, eu também, é que eu comecei bem cedo, mas eu vendia salgadinho na vizinhança da casa da minha mãe. Era Empreendedor. empreendedor. E assim, depois eu trabalhei numa agência por 7 anos. E na época tinha o online e o offline, e eu fazia os dois. Aí tinha época que tinha muita demanda de catálogo impresso, eu ia lá fazer. Aí tinha uma demanda de um site em flash, ia lá fazer. E eu percebo assim que muito do que eu tenho hoje é resultado disso, né? Essa questão que você começa a fazer muita coisa diferente, aí você vai percebendo que você gosta, né? Você teve a crise e achou que não gostava. Mas aí foi lá testar e falou, não, eu não gosto disso, eu gosto E, de mesmo. certa forma, foi muito boa a experiência, porque, como designer, depois em UX, eu conseguia conversar muito melhor com os desenvolvedores fronts, né? E executar o meu trabalho também melhor, de uma forma que esse handoff fosse mais fácil, a comunicação, os limites, né? O que realmente era uma limitação técnica, então conseguia entender o que se podia, o que não se podia, e era algo muito fluido. Sim. Agora eu vou pedir para você falar um pouco da TEC, né? A TEC é uma empresa de tecnologia, né? De defesa e segurança da Embraer, né? Você pode contar o histórico, que é bem diferente também, o que a TEC faz, né? Sim, a ATEC, como você disse, é uma empresa do grupo Embraer, né? A gente fica ali na vertical de defesa e segurança, né? Embaixo da defesa e segurança da Embraer. E a gente é especialista no desenvolvimento de sistemas críticos e complexos, né? Que a gente chama. O que é um sistema crítico, né? Primeiramente, um sistema crítico são sistemas que, se eles apresentam falhas, então podem ter riscos e prejuízos muito grandes, sejam financeiros ou vitais, né? No caso da ATEC, a gente trabalha muito sistemas aeronáuticos, né? Então, para a Força Aérea, sistemas também junto à Marinha. E o sistema, por exemplo, de controle e gerenciamento do espaço aéreo, né, no todo o território brasileiro, é um sistema da ATEC. Então, é um sistema crítico, né? Será que é crítico? E a gente sempre costuma dizer para as pessoas, né, que não conhecem a ATEC, se você já andou de avião, a gente já cuidou de você. Então, todos os controladores de voo, eles utilizam os sistemas ATEC, né, nos centros de controle, para que eles possam fazer a separação das aeronaves, né? E toda a gestão ali de pouso, de decolagem. Então, é um pouquinho, né, desse universo que a gente faz. A gente tem também esse sistema tanto para o civil, tanto para o militar, né? Então, para interceptação de aeronaves, né? Então, missões críticas. Também temos sistemas aí, né, olhando para programas nucleares junto com a Marinha. Então, existem muitos programas que também são muito sigilosos, né? E eu não posso falar muito aqui, né, os detalhes, mas muita coisa legal e que a gente faz no nosso país e para o nosso país, para a segurança das pessoas, né? Então, isso
A gente tem ali, né, dentro da cultura da Tech, a paixão por fazer a diferença. E é um pilar que, assim, conecta todos que trabalham ali, porque é algo muito diferente, né? Algo que a gente faz para a soberania do país, para a segurança das pessoas, para a gente ter uma sociedade melhor, né? Mais segura, mais sustentável. Então, é um pouquinho do que a gente faz. Muito legal. E é interessante, né? Porque são sistemas críticos mesmo, né? Tanto quanto voo, né? Voo civil, quanto voo militar, né? Aquela questão de... Você até falou, né, no café, de quando um avião da FAB identifica um avião não identificado, que ele pede para se identificar ou pode abater, é um sistema que vocês fazem, né? Também tem isso militar. A gente provê muito do que a gente chama dessa consciência situacional, né? Então, a localização do que é ali o objeto, né? E todo o suporte para a tomada de decisão desses militares, né? Então, os sistemas que os operadores ali, né, de controle do tráfego aéreo, seja para o civil para o militar, ele também é operado por militares, né? Sim. Agora falando, você está há 7 anos na Tech, né? No café você falou que o pessoal chamava a equipe de design para ícone, para coisa muito específica, né? Como você vê a evolução do design na Tech durante esse período? Quando eu entrei na Tech, tinha a gestão ali, né, do Rafael Buriti. E, na verdade, a gente nem tinha o time de UX ali. E eu atuava, até fui contratada para trabalhar em um outro projeto ali, né, que envolvia ali os caças gripping. E aí o Buriti falou, não, estou querendo aqui montar uma área de UX, né, vamos fazer alguns trabalhos. E era eu, em São Paulo, assim, era eu, ele e mais um desenvolvedor front-end. E a gente topou, não, vamos sim. Então, a gente fazia tudo que a gente podia, né? E eu, particularmente, tive muita experiência, a primeira experiência de desenvolvimento dessas iconografias para os sistemas, né? E algo muito curioso até, porque como a gente não entendia muito do negócio e como é importante a gente conhecer, né? Eu lembro que eles me pediram para criar um ícone de uma pista para um sistema e eu desenhei uma pista ali para mim, pista pouso decolagem, né? Mas a pista ali, né, dentro, né, desse contexto todo, é o track ali na tela, no mapa do avião voando, né? A gente chama já fala gente, porque agora já estou bem envolvida, né? Isso que a gente chama de pista. E foi muito uma questão de desenvolvimento cultural, né, bastante forte assim, para o design, porque... Imagina que há muitos e muitos anos o desenvolvimento desses sistemas foram feitos sem os designers e sistemas super funcionais. Então, à medida que chega, né, um grupo novo de UX ali para trabalhar e a gente começa a trazer outras provocações, né, de que a gente precisa partir da centralidade no cliente, né, e olhar, conversar com esses usuários. Então, existiram algumas tensões ali no começo e a gente entende porque são sistemas de segurança, né, e sistemas críticos e que qualquer mudança, seja num ícone, percebe, pode ter um impacto, né, muito forte. Então, a gente teve a gente puxava ali, o Rafael tinha o UX Café, onde ele trazia alguns convidados para dentro da empresa também, para que as pessoas pudessem conhecer mais e ver como é isso no mercado. E a gente, tendo os nossos cases, a gente falava também, né? Então, aí, a partir do momento que o Buriti saiu, acho que, assim, existem ciclos, né? E a gente começou a fortalecer ainda mais os relacionamentos, tanto internos, né? Com pares, com gestores, tanto com o próprio cliente, né? A gente tem ali alguns órgãos, né, dentro
da própria Força Aérea, né, do departamento ali, do espaço aéreo, e a gente começou a ter um fortalecimento junto, né, com esses clientes para que a gente pudesse conseguir ter mais espaço, que eles entendessem melhor o trabalho que a gente tinha ali. Então, foi algo que eu vejo esses ciclos, essas transformações, né, desde o início, todas muito valiosas, para que hoje a gente chegasse a ter, né, uma jornada de trabalho onde os processos estão melhor estabelecidos, onde as pessoas já conhecem muito melhor sobre o que a gente faz, e a gente não precisa tanto ficar... Conhece a palavra de UX? A gente pode trabalhar com vocês? Não, então hoje nós somos bastante requisitados, né? Tem tanto internamente, tanto pelos clientes, para que a gente atue em todos os sistemas. Hoje a gente não atua, né, em todos os sistemas, mas sempre que existe uma modernização de um sistema de interface, né, interação homem-máquina, ali a gente está. Muito legal. E é bem como você colocou, né? E assim, ir abrindo e criando espaços até chegar o momento que as equipes e os clientes vão chamando vocês, né? Entendem a importância do trabalho e tem um projeto novo, ó, quero equipe de UX aqui para me ajudar, para fazer melhor, né? Para ter uma entrega mais assertiva, né? E não apartado, né? A gente trabalha junto, então... Somos, a gente, assim, como UX, destruidores de feudos, né? Então, existem ali unidades de negócio, existem áreas, mas a gente está em tudo. Então, você tem que ter uma visão sistêmica, né? Uma visão muito boa também para onde você pode inovar, né? Além desses sistemas, né? Mas você está junto ali... de outras áreas da empresa, né, de back-office, que também o design ele pode atuar, né, em diversas frentes. Então, isso é muito bacana. E as pessoas também têm enxergado valor nesse trabalho. Então, basicamente, a gente tá em tudo, assim. Parabéns. E como você vê a maturidade da Tech em relação ao design? Assim, no geral... A gente melhorou, evoluiu muito, né, dentro da maturidade. Não vou aqui, né, entrar no clichê, tudo maravilhoso, não. A gente ainda tem muito para evoluir, mas eu vejo que tanto a maturidade desse relacionamento, né, que a gente criou ali, esse fortalecimento junto com os clientes, principalmente, e as pessoas que trabalham ali nesse entendimento... elevou a maturidade deles, mas tanto quanto nossa como time, né? Então, existe uma maturidade, eu acho que do time também. Antes era muito mais difícil, então a gente tinha muita reclamação também. Hoje a gente tem mais ação, né? Por você entender melhor, entender essas especificidades, né? Então, não é porque saiu uma tecnologia nova, porque tem algo que está super no hype, que a gente vai trazer e a gente vai aplicar. Porque a gente tem consciência, né, do negócio que a gente faz, de algumas restrições que a gente precisa olhar. Existem muitas normas, né, muitos padrões que a gente precisa respeitar para que a gente tenha toda essa segurança, né, durante todo o ciclo de vida. A gente entende também que não é porque a gente fez dessa forma e o nosso trabalho é o resultado final, né? O nosso trabalho é uma parte que compõe o resultado, né, final da entrega, e a gente busca também disseminar isso, né, na empresa para a melhor experiência do cliente. Hoje a gente trabalha também muito envolvido na cultura, que já começou uma cultura de inovação ali desde o início, né? Mas hoje, por exemplo, além de ser head do time, eu também lidero o projeto de cultura dentro da Tech, então... o RH está muito junto comigo e eles me apoiam muito e eles me colocam como a líder de cultura dentro da Tech. Então, acho que
com resultados, você vai fazendo com que as pessoas tenham uma maior confiança no seu trabalho. Então, acho que a confiança é a palavra-chave de saber que pode contar com você em diversos momentos, em diversos contextos, em diversos cenários, que você não vai ficar só falando UX, UX, UX e usuário, não, mas você, genuinamente, você vai compreender essa parte técnica e a parte do negócio para que a gente consiga chegar em um denominador comum e sempre olhando para o melhor, né, para as pessoas. Então, a gente entende que a gente não trabalha ali no desenvolvimento, né, de algo para consumo, mas a gente trabalha para um desenvolvimento, né, de sistemas que melhorem aí a experiência de trabalho das pessoas. Então, muito mais do que a gente ficar falando, né, sobre ferramentas e tudo mais, que até comentei com você, né? No começo, quando entrei, era Photoshop, era Ashore, e aí eu tive uma experiência ali como design ops também. A gente fez o desenvolvimento do nosso design system para ter um padrão maior, mas hoje a gente tem buscado conversar mais sobre fatores humanos, a ergonomia cognitiva, né? Como tem tudo isso, essa relação aí com sistemas que a gente provê e para quem a gente provê. Sim, é bem legal essa ideia de entender mais o negócio, né? E a questão de confiança também, porque é algo que você vai construindo, né? Vai com o tempo, vai colocando. Também ouvir mais as pessoas, trabalhar com elas ali. E o UX acaba sendo o meio, né? Não o fim ali, né? Não estou fazendo por causa disso, não. E o UX tem aquela parte ali que você vai ajudar a melhorar algo, mas não precisa ficar falando UX, UX, UX. Porque as pessoas podem ter também muitas pessoas que não entendem, né? É porque a gente tem o campo em si, né? A nossa área, ele tem um linguajar técnico muito específico, né? Então, assim, na TUI e até pessoalmente, eu não gosto muito de falar tecniquez, prefiro mais ouvir as pessoas e tentar falar a linguagem delas ali do que ficar falando muito a palavra de UX e tal. Não, tipo, a pessoa traz um problema, você ajuda ela a resolver aquele problema ali. Você fez seu trabalho de UX e... E até o techniquez, né? Quando a gente faz as entrevistas, se é muito techniquez, se é muito... Acabei de fazer um curso e o processo de design é esse. Nossa, vocês não fazem esse processo de design assim, né? É muito complexo mesmo, né? E depende dos momentos. Nem sempre a gente vai conseguir aplicar todo esse processo da forma como a pessoa idealizou que deveria ser. E existem diversos métodos também, né? Então, depende do momento, do contexto, do desafio que você tem. Você vai olhar e você vai entender como fazer esse planejamento. Então, as pessoas que atuam hoje ali, né, como designers, eles têm muita autonomia, né, nisso, para entender ali o desafio e propor ali o planejamento e o que vai ser usado para a gente chegar no resultado final, né? Se eu usou Kaizen, eu usei Design Thinking, eu usei o que for ali, a gente precisa chegar num resultado e as pessoas entenderem que não tem um método e um processo padrão ali que a gente vai executar ali aquilo em todos, né? Porque também, senão, o negócio fica muito chato. Sim. Então, é muito interessante, né? Toda essa dinâmica que a gente tem ali com o time, com as pessoas e essa ajuda. A gente tem estreitado muito dentro, né, de UX. A gente está ali na estrutura de engenharia e inovação. E a gente trabalha muito com a melhoria contínua, né, dentro da tech. Então, a filosofia Lean. Então, existem as células, né, de melhoria contínua e hoje a nossa célula, né, de UX, que ali os processos de UX, a melhoria desses processos estão muito vinculadas com os processos de engenharia também, né? Então, quando a gente olha para o desenvolvimento de uma cultura, né, então não é só o que está ali na parede, escrito e o que a gente fala,
mas é muito pelo exemplo, né? Então, seguir ali o Walking the Talk. E existe essa parte de processos, né? Para você viabilizar que tudo isso aconteça também. Então, hoje, a gente está muito junto ali nos processos de engenharia de sistemas, e aí não é desenvolvimento, tá? Então, assim como a gente desenvolve esses sistemas, ali, engenharia de sistemas, ela está muito olhando para os requisitos também, né? Dos usuários, sistemas, olhando bastante para essa parte técnica, e a gente junto também para ter... para ouvir, né, e ter uma outra visão, olhando ali para a experiência do usuário, né, e como a gente vai fazer tudo isso acontecer. Então, de certa forma, a engenharia de sistemas ela é muito próxima ao trabalho que a gente faz de design também. Isso até ia perguntar, né? Pensando hierarquicamente, vocês estão dentro de sistemas dentro da engenharia de sistemas, quando pensa em... É uma diretoria de engenharia e inovação, né? E essa diretoria, ela compõe ali as áreas de engenharia de sistemas, a área de design, né, UX, e também uma área que a gente chama de labs, né, que aí é mais olhando para o desenvolvimento de soluções para inovação mesmo, né? Então, como se fosse um laboratório ali, onde a gente pode testar e evoluir muitas coisas, olhando para tecnologias e novos, né, novos sistemas, novos negócios, a experimentação. Muito legal. E quando fala em engenharia de sistemas, tem um pouco do começo da área de UX, que é a arquitetura de informação, que eu era muito ligado a sistema mesmo, né? Depois que foi passando, veio Donald Norman e tudo mais, com a visão de UX, e que começou a sair um pouco ali de sistema, e hoje é muito mais ligado a consumo, entretenimento, né? Até quando a gente foi olhar para os nossos processos para juntar, né, integrar essa célula de engenharia, que já existe há muito tempo, que é muito robusta, né, existem handbooks ali de desenvolvimento, a gente foi fazendo um depara, né? Olha, vocês fazem esse tipo de arquitetura e, nesse momento, a gente faz esse outro tipo de arquitetura, né, na informação. E eles conseguiram ver muito bem, assim, e receberam até muito melhor, porque a gente fica tenso, né? O que o pessoal vai pensar? Que a gente vai fazer o trabalho deles, de repente, não. Mas a gente teve uma aceitação muito boa por parte dos engenheiros, que eles conseguiram entender muito bem como a gente se complementa e como o nosso trabalho, ele facilita muito também o trabalho deles, né? Então, isso foi muito, muito bacana. A gente tem, assim, uma sinergia muito boa com todas as áreas da empresa. Isso é muito bacana. Isso é bem legal mesmo. Porque vai abrindo portas, né? Vai trazendo oportunidades, né? O pessoal vai entendendo, vai percebendo ali que vocês podem ajudar, que podem complementar. Desenvolvedor tem um pouco disso, né? É um público mais fechado, assim. E, de certa forma, no começo, se ele não tem uma visão de UX, ele acha que UX pode trazer mais trabalho ou dar mais trabalho para ele, mas, no final, pode complementar e ajudar o trabalho dele, né? E dentro do repertório que a gente tem, né, em UX, você tem que ter a sabedoria para conversar com cada área e entender os desafios, né, da área e como que você consegue se conectar para ter ali resultados melhores, né? Então, por exemplo, quando a gente, nos trabalhos com desenvolvimento, poxa, eles curtem muito o nosso design system. E eles ajudam muito a gente com ideias e na evolução desse design system. Então, eles piram. Então, é muito bacana, assim, toda essa conexão que a gente tem, né? A engenharia, toda essa experiência que a gente tem tido com eles, de trabalhar junto. Então, algumas entrevistas, quando a gente vai fazer, tem um engenheiro junto, né? E na ATEC tem muitas pessoas que a gente chama dos especialistas, que já foram usuários, que já trabalharam também, né, nos nossos clientes, então entendem muito e a gente consulta muito para a gente entender. Porque eu não vou chegar
em um projeto crítico sem entender o mínimo do que eu estou falando, né? E do que a pessoa pode responder. Mas algumas coisas a gente precisa de umas traduções, porque são termos muito técnicos. E, assim, a gente sempre está com essas pessoas para que elas possam traduzir um pouco melhor para a gente conseguir evoluir no conhecimento do negócio. Então, a gente fala as pessoas, né, dentro do time. Hoje a gente tem assim muito mais os designers generalistas. Claro que algumas pessoas são mais especializadas em UI, outras em pesquisa, mas houve uma evolução também daquilo de eu não faço tela, sabe? Coisas que rolavam, né? Não, se precisar, eu vou fazer. Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento para fazer acontecer. Então, é mais ação, né? Para a gente ter assertividade ali nas soluções e pensando todo mundo no mesmo foco, né? Então, não estou aqui para parecer ou falar que o que eu faço é melhor do que o seu e olha o seu trabalho, que horrível. Não, entendemos, assim, vamos fazer junto e foco ali no resultado para a gente entregar algo de valor, né, para o cliente. Sim. E como, agora falando, você começou a falar um pouco em equipe, né? Como é formada, qual é o tamanho e como é formada a equipe da Tech? Hoje nós temos 14, somos em 14 designers. Eu sou a head, então é ali uma liderança mais centralizada, né, no sentido do desenvolvimento deles, na gestão de pessoas. Trabalho ali na alocação desses designers dentro dos projetos da empresa. Então, é um malabarismo também, né, olhando ali tanto para orçamento, né, e tanto para alocação das pessoas. E a gente está em diversos projetos ali da empresa. Algumas frentes a gente tem pessoas que trabalham em duplas, então tudo depende muito do momento, do desafio que a gente tem ali, né, dentro do contexto que a gente está inserido. Eu tenho atuado bastante também, olhando essa parte da cultura, né, e outros temas mais estratégicos. Dou muita autonomia, né, para os designers e os designers que têm mais tempo de casa e também níveis mais altos ali de senioridade, eles também ajudam muito ali o time como um todo, né? Então eu busco preservar muito essa cultura ali que a gente construiu dentro do time, né? De um ajudar o outro, e eu sou sênior, eu sou júnior, mas eu posso aprender e posso ensinar. Então, dentro do time, quando eu pergunto, né, o que você mais gosta, aqui na Tech eu gosto do time, e a gente tem um turnover muito baixo, mas quando as pessoas saem, elas até hoje dizem, nossa, eu tenho muita saudade do time até que é algo que eu não consegui encontrar mais em nenhum outro lugar. Eu gosto muito de trabalhar em harmonia e com pessoas que sejam apaixonadas pelo negócio e realmente queiram realizar. Isso é bem legal. Eu também aplico essa questão de autonomia no TUI. Eu considero que é bem importante, né? E o time também se ajuda bastante, assim. Eu vejo que tem um pouco disso, sabe? Turnover nosso também em relação à área é baixo. Assim, a média de uns 2 anos e meio, 3 anos. A média do mercado é bem diferente, né? Já teve uma pessoa que saiu e voltou. Na Tech como um todo, assim, o turnover é bem baixo. A gente tem pessoas, assim, mais de 20 anos na empresa, muitas pessoas. E muitas saem e voltam também. Então, isso é muito engraçado, porque, poxa, eu saí, mas aí eu fui cuidar só de um pedaço ali, de um aplicativo, né? Ou algo que, como elas conhecem todo esse meio, né, de sistemas críticos, complexos, apaixonadas pelo negócio, depois elas acabam não encontrando um propósito maior ali, né, no trabalho. E acabam voltando. A gente tem muitas pessoas.
É bem diferente mesmo, né? Porque tem até o fato de necessitar ser um pouco generalista, porque você não vai trabalhar num sistema a vida inteira, né? Ou na página de um sistema, como um aplicativo de banco ou algo assim. E tem essa questão do envolvimento mesmo, né? Do propósito, do que está entregando, o que está trabalhando, né? O desafio, eu acredito que é bem maior, né? Do que um projeto de um aplicativo de banco, um aplicativo de música, o que for, né? Porque não tem... A finalidade é mais o consumo, não é uma finalidade de... Ah, estou ajudando meu país, estou ajudando meu país na defesa, estou ajudando as pessoas, né? A voarem mais seguras. A gente É, vê a importância do controle aéreo lá com os acidentes que teve lá nos Estados Unidos e tudo mais, né? A questão de treinamento, a questão de tudo que vocês ali atuam, né? então, o desenvolvimento das nossas interfaces, a gente segue diversas regras, né? É, algumas coisas a gente fala assim, até parece que é uma outra língua, né? Pelas simbologias que cada coisa representa. E a gente trabalha muito com formulários, com mapas, né? Então, você observa, assim, a maioria é tudo mapa para prover essa consciência situacional, né? Tanto ali, olhando para o tráfego aéreo, mas a segurança pública também, que é algo que a gente tem trabalhado. Então, eu sou uma especialista em UI, sou uma especialista em pesquisa. Ali, para a gente, a especialização é muito no negócio. Sou especialista em tráfego aéreo, sou um UX especialista, né, em sistemas de defesa. Então, é muito mais voltado para o negócio do que o que a gente vê mais no mercado mais comum, porque, assim, a técnica, o que está no momento, a ferramenta, isso é o que é mais fácil de ser desenvolvido. Né? Sim. Agora, esse olhar para o negócio, né, é mais difícil. Então, eu vejo as pessoas, né, muita gente falar, a gente tem que saber sobre o negócio. Tem que saber, mas às vezes olham muito assim, de uma forma comercial. De repente, tem que saber muito bem as métricas, mas não sabe o básico, que é o negócio que você está inserido, né? O que você sabe do negócio que você está inserido. Seja na saúde, enfim, a área que você tiver ali, a indústria que você tiver. Vamos saber o mínimo ali da história da sua empresa, né? E o que faz, como se relaciona nisso no mundo todo. Então, acho que é muito importante você saber bem ali sobre o negócio do que você está inserido, né? Primeiro, depois falar, preciso ser mais estratégico. Assim, eu acho que existem etapas, né? Existem fases ali. É esse pensamento mais sistêmico, né? Ah, a gente está fazendo um sistema, no caso de vocês é crítico, então ele é complexo, né? Mas a gente está fazendo um sistema, um aplicativo para um banco. A história do banco, porque tem o aplicativo, como chegou, toda essa coisa, né? Não só o... É o que você falou, sistêmico, né? Não ficar só olhando para uma caixinha e você ampliar, né, seu repertório, seu conhecimento, para você conseguir ter um relacionamento melhor com as pessoas e conseguir falar sobre outras coisas, né, dentro da empresa, principalmente ser ouvido, né, não não Isso ficar. na TUI é bem legal porque a gente trabalha com clientes bem diversos. E aí, a hora que você vai começar a trabalhar com o cliente, por exemplo, a gente trabalhou com um cliente que chama Martins, Martins Atacadista. Ele é o segundo maior atacado do Brasil. E a gente atendia eles fazendo pesquisa. Então, todo mês a gente fazia ali teste ou entrevista relacionado a um produto. Só que o Martins é um sistema de empresa, eles mesmos chamam de sistema. Então, tem o atacado, tem a logística, tem a transportadora, tem o centro de distribuição, tem o financeiro, tem o crédito. É um sistema todo complexo que, por exemplo, quando a gente entra em cada projeto, a gente
tinha que ter uma noção inicial do todo para a gente começar a entender melhor o projeto, né? A gente poderia entrar e só conhecer o projeto, mas quando você tem esse pensamento mais sistêmico, você consegue entender o todo, né? Isso é muito importante. Assim, teve alguns projetos que a gente fez para caminhoneiro. É um sistema... Ele tem muita entidade, assim, porque não é só o caminhoneiro, sabe? Tem o caminhoneiro, tem o caminhão, e o caminhão pode ter... ele pode ter uma ou duas divisões, pode ter um tipo. Aí ele está relacionado com a transportadora, que vai ter... É uma coisa que é muito complexa, assim. Se você for entrar e só querer fazer o aplicativo, você vai ter muita dificuldade, porque você não vai ter essa visão sistêmica, né? E essa dificuldade que a gente tem, né, em muitos projetos, assim, ali, principalmente no início, porque o que o UX faz? E quando chegar no momento ali de melhorar a tela, aí a gente chama, né? Então, até da evolução dessa maturidade. Então, antes era muito isso, é um ícone, deixa a tela mais bonita, a gente dá uma UXada, a gente ouvia muito isso. Mas hoje não, não na sua totalidade, né? Então, a gente tem uma parceria forte com muitos gerentes ali que enxergam esse valor. E como é a relação com as outras áreas do negócio? Olha, a gente atua muito junto do RH, principalmente. A gente tem também, dentro de design, algumas pessoas que atuam como designer instrucional, né, no desenvolvimento ali do que a gente chama de CBT, né, como se fosse uns e-learnings. E por conta disso, a gente também fica próximo do RH, né, olhando aí no desenvolvimento das pessoas. Então, assim, um design de serviços dentro, né, da empresa, a própria cultura, essa área que tem ali, né, de excelência, que traz essa filosofia Lean, a gente tem se aproximado muito também, tanto para evoluir os processos da nossa célula, né, de design e engenharia, mas em outras células para a gente trazer essa inovação. Como a gente está também, né, na diretoria de inovação, a gente atua também nesses projetos de inovação, né? A gente fez ali também o desenvolvimento da aplicação junto, né, com a engenharia, para a gente ter aí financiamentos, subvenções, né, para inovação. Aplicamos, conseguimos recursos, acabou de sair o recurso da FINEP para a gente trabalhar, né, nesses estudos e projetos, olhando aí, como eu falei, sobre a gente viabilizar, né, por meio de sistemas, as operações para drones, para esses veículos eVTOLs, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nessas frentes de inovação e nessas parcerias junto. Então, assim, tá em tudo, Gilmar, né? E aí, tudo isso que eu falei também das áreas de negócio ali, sistemas, junto com comercial cada vez mais também. Então, tudo que a gente vê, assim, de oportunidade, a gente vai se enfiando. Isso é muito bom, né? Porque você vai colocando ali, vai criando a cultura, né? Vai criando e ampliando essa cultura do design, né? Que o design pode ajudar sistemas, e o pode ajudar o RH. Bacana que eu vejo assim na Tech que essa autonomia que eu dou para os designers, a gente também tem essa autonomia, né, de você propor, as pessoas te ouvirem, beleza, vamos pôr para rodar, vamos fazer essa experimentação, né? Então, a gente tem bastante essa autonomia, que é algo que eu valorizo muito, por isso também estou há bons anos lá, porque cada hora você está aprendendo algo diferente, você está num espaço diferente, conversando com pessoas
com repertórios diferentes, e você pode aprender não só sobre o design, mas sobre outras áreas, outros desafios, e conversar com muita gente, né? Então, isso assim, eu acho muito valioso do que, né, você ficar só numa caixinha, olhando só uma parte de um app. Então, tudo isso é muito, muito valioso para mim como pessoa, do que eu acredito e do que eu gosto de tá sempre explorando e conhecendo, né, outras frentes. Sim, eu também, eu vejo isso. Eu tenho, eu como fundador da TUI, eu sempre coloco que cada ano tem que ser uma TUI diferente. E aí eu vou fazendo as coisas, né? E eu também tenho essa vontade de sempre aprender e não ficar só dentro da nossa caixinha, né? Porque à medida que você vai conversando, aprendendo e vendo outras coisas, você melhora como profissional e como pessoa também, né? No final do dia, porque é aprendizado, né? Conhecimento. Uhum, com certeza. E essa curiosidade, né, de vou bater ali na porta. O que é isso que vocês fazem? Poxa, posso acompanhar? Então, a gente faz muito isso. E não é algo que é só meu. É algo que tem nos designers ali. Então, eles observam ali as oportunidades que tem e trazem. E a gente só fala assim, vamos embora. E existe essa parceria muito grande, né, de muitas pessoas ali de diversas áreas que eles confiam muito e vamos junto. Então, é muito bom esse momento que a gente está ali, e essa conexão, né, com as áreas de negócio e outras áreas também, né, da tech, as áreas corporativas. E agora você pode citar um case de sucesso da tech que teve participação do design? Olha, um case de sucesso, vou até trazer algo mais recente, né? E olhando para esses sistemas críticos, e acho que ao longo da conversa eu falei, né, sobre uma mudança de um ícone, o que isso tudo pode impactar. A gente tem trabalhado, até que é muito assim especializada também na integração, né, desses sistemas, não só no desenvolvimento do ciclo todo, mas na integração com outros sistemas. E a gente tem alguns sistemas, então, um sistema ali para controle do espaço aéreo, civil, militar, e a gente tem um outro trabalho de integração também desses sistemas. E quando a gente fala na integração, não é só a integração modular da tecnologia, né? Isso interfere nas usabilidade, interfere em como a interface se apresenta. Então, sabendo disso, né, a gente trabalhou numa concepção ali de UX para a gente fazer uma pesquisa. E aí nós fomos em todos os centros de controle, né, do Brasil para entender o que a gente poderia ter de padrão na interface, né? E tudo isso é muito crítico. Então, foi um trabalho assim espetacular. Os designers que atuaram com muita maestria. A gente conseguiu ter resultados muito bons. Fizemos pesquisa quantitativa também. É algo que a gente teve... Quando a gente conseguiu ter muita resposta, porque a gente teve ali uma sintonia e uma sinergia muito grande com o cliente, porque a gente tem o cliente ali, o final, mas a gente tem o cliente que a gente fala que compra, que intermedia para a gente, né? Todas essas ações. Então, eu não posso chegar e, olha, ver para qualquer pessoa, olha esse aplicativo aqui que a gente faz, me dá um feedback, né? Como que você usa? Então, a gente precisa ser tudo muito coordenado, né? Quando falar, com quem, em que momento. Principalmente, assim, controladores de voo, eles estão ali, né? Então, tem que ter uma coordenação de momentos que eles possam nos atender. Então, a gente fez todo esse trabalho ali de olhar esses padrões visuais e conseguimos chegar em algo que eles gostaram muito. E tem sido um case de sucesso para a gente internamente, né, na empresa. Então,
até no final disso, foi-se feito um vídeo para ser apresentado para os usuários, né? Depois, olha só, nós entrevistamos vocês, fizemos tudo isso, né? E olha como foi essa jornada, olha os nossos resultados. E tem sido amplamente também divulgado dentro, né, do cliente, para mostrar, olha que bacana esse trabalho, uma inovação que a gente tem trazido aqui, olhando, né, não só para a tecnologia, mas para a experiência do usuário. A gente quer que vocês tenham uma experiência de trabalho melhor. Então, foi um case assim, de sucesso recente, né, que a gente atuou. Muito legal. É legal essa questão da pesquisa, de ouvir, de entender, né? A pesquisa quant que você falou, né? Que teve muitas respostas. Pesquisa quant é um desafio, né? Porque você pode ter poucas ou muitas, vai depender muito do engajamento ali do seu público, né? Não, e a gente nem esperava, porque a gente teve, acho que quase 2.000 respostas, assim. E a gente nem sabia como lidar com tantas respostas assim, porque o nosso sempre foi muito, muito quali, né? E não também um volume grande de pessoas. Não consigo falar com muita gente, né? Muitos usuários desses sistemas. Então, às vezes, a gente tem dois. Então, a gente usa muito bem o tempo dessas pessoas. E aí, quando a gente, né, se vê assim com um volume grande de dados, então isso tem impulsionado muito a gente também nesse amadurecimento profissional, né, de como lidar com volume de dados, algo que para a gente era algo que a gente não, até então, a gente não tinha, né? Muito bom, parabéns aí pelo projeto. Obrigada. E agora falando em inteligência artificial, você falou no nosso café que a Tec tem vários projetos, né, com aplicação de inteligência artificial. Você falou que tinha até um projeto de imageamento, né, que estava sendo aplicado. Você pode contar um pouquinho de como vocês estão assim, a aplicando? inteligência artificial, assim, né, dentro desse contexto de sistemas críticos, a gente tem trabalhado bastante. Então, a gente tem assim uma área dentro da empresa que está desenvolvendo diversos sistemas, até olhando assim para a melhoria da produtividade operacional das áreas em todos os ciclos de vida, né, do projeto ali, mas ao longo de toda a jornada. Então, para engenharia, o que é aplicado, a inteligência artificial, para UX, e a gente está tendo essas conversas, né, de ver ali o que pode facilitar a nossa vida. E na aplicação, né, para sistemas, dentro ali, né, do laboratório que a gente tem, ali do Labs, a gente tem feito também esses sistemas, olhando ali para essas detecções, né, o imageamento, a gente entender o que é aquele objeto, né, é uma embarcação, e de repente a gente analisar dados para a gente entender se é algo mais hostil, né, que precisa ali ter uma tomada de decisão mais diferente. Então, a gente tem atuado muito nessas questões mais analíticas, né, ali de imagem também, né, nessas detecções. E futuramente também, né, a gente tem atuado bastante para predições também. Então, tem sido bem bacana, entre outros projetos que aqui não posso falar, mas a inteligência artificial é uma frente que tem sido cada vez mais forte ali dentro da empresa. Muito bom. E como você vê o futuro da aviação e como você acredita que o design pode ajudar? Você falou no nosso café dos drones, dos carros voadores. Pode contar um pouquinho? Sim, bom, hoje a gente tem ali um conhecimento grande, né, nesses sistemas de gerenciamento, controle do espaço aéreo, olhando para aeronaves.
E agora, para o futuro, a gente vai ter outros veículos, né? Então, a IVE, por exemplo, que é uma empresa do grupo, ela desenvolve o veículo eVTOL ali, né? De pouso e decolagem vertical, elétrico, e que vai voar em uma outra altitude, né? Então, a gente trabalha junto com a IVE no desenvolvimento desses sistemas que vão viabilizar essas operações. E para a gente é um desafio grande porque é algo que não existe, é algo novo, né? Algo que ainda se cabe muitas regulamentações, né? Existem muitos stakeholders envolvidos. Então, para a gente é um desafio, né, de desenvolver algo novo. Mas já estamos no futuro, porque já tem alguns anos que a gente trabalha no desenvolvimento desse sistema. Algo mais novo, então, pensando aí, né, além, né, dos veículos elétricos, a gente trabalha também olhando para esses sistemas que vão viabilizar ali para os drones, né? Então, a gente fez recentemente até um ensaio ali junto com os Correios, junto com a Speedbird, né? E entre outros stakeholders ali, onde foi em Curitiba, né? E foi algo simbólico ali. Então, desceu o drone e a gente mostrou esse drone no sistema, né? Então, trazendo essa consciência situacional ali. E foi feita ali a entrega, né? Mas quando a gente olha para esse futuro, as pessoas acreditam que vou receber aqui na minha casa, na minha varanda, né? E não é bem assim. Então, muitas regulamentações, são muitas discussões em torno de tudo isso, né? Até isso realmente virar uma realidade bem factível, né, aqui no Brasil, porque imagina você olhar para cima e ter um monte de drone, né? Então, assim, as coisas são coordenadas e elas são organizadas. Não vou receber de qualquer forma, né? Então, a ideia é que se existam, assim como existem os aeroportos, existam espaços específicos, né, que estejam autorizados ali para receber essas encomendas e a partir daí ter uma entrega terrestre, né? Então não é isso que vai ter um monte de drone voando e eu vou receber, vou pedir aqui minha comida e vai chegar aqui, né, via drone. Não, isso é algo que a gente fica pensando, né, nos carros voadores também. Ai, meu Deus, vai estar tudo isso, eu vou poder pegar. Não, porque tem que ser de uma forma sustentável também, né? A gente olhar e pensar nas pessoas, até nessa questão, né, dos veículos, algo que não tenha tanto barulho, né? E todos esses sistemas, a gente fala, né, os sistemas tem essa questão da complexidade, porque tudo isso vai precisar se conversar, né? Então, existem pontos de que eu posso ter ali um momento que eu vou ter uma aeronave que vai poder, de repente, ter um cruzamento, mesmo que em altitude diferente, com outra. Então, tudo isso tem que ser muito bem mapeado, né, e discutido e organizado para esse futuro. Então, a gente olhando, né, no contexto de design, sempre olhando também para as pessoas e essa complexidade ali dos sistemas, a interoperabilidade, né, toda. Então, é muita coisa para você pensar e tá, assim, atento, né? Sim. Imagino, né? Porque vocês realmente trabalham com o futuro, né? E não é basicamente, vou receber a encomenda aqui na varanda. Até ela chegar, não vai chegar na varanda, mas vai chegar num ponto próximo. Vocês têm que... É muito trabalho técnico, né? Muito trabalho com o governo, né? Porque é um espaço comum, né? O espaço aéreo é um espaço comum, mas ele é soberano, é do Brasil, né? Do governo. Então,
tem toda a regulamentação, né? E depois de ter tudo isso, o sistema que vai ajudar a controlar isso, né? É a mesma lógica que a gente tem para aviões hoje, né? Aviões tanto civis quanto militares, mas numa complexidade muito maior que provavelmente vai ter muito mais veículos, né? Sim, com certeza. É a evolução, né? E a gente tem que acompanhar. Então, acho que tanto para a inteligência artificial, né? Tanto para os para esse futuro, né? Nós, como designers, a gente entender como essas tecnologias a gente pode também conseguir aplicar, né? Porque é algo muito disruptivo, né? Sim. Algo que eu vou olhar para o quê, né? Muito legal. E, ao mesmo tempo, né, quando pensa em sistema complexo e tal, é algo que é muito antigo na nossa área e que é importante, que é a arquitetura de informação, né? Não é o visual ali, mas é como você vai estruturar e como você vai mostrar essa informação para quem está controlando aquele espaço ali. Assim, é total arquitetura da informação. Total. Então, nós temos UIs maravilhosos, né, dentro da Tech que assim, eles fazem um trabalho muito bom, principalmente na padronização, assim, para o nosso design system, né? Mas a gente tem essa consciência de que não é isso, não é o ter, nossa, o melhor design ali. Nossa, isso está muito bonita. A usabilidade, o negócio funcionar, vale muito mais, né, do que ter algo esteticamente bonito que não resolve o problema. Então, a gente é muito focado no resolver o problema, ter essa arquitetura para ter o operador ter uma carga cognitiva menor, né, ficar mais descansado e conseguir se atentar no que ele tem que se atentar na interface, sem firula, para cumprir ali a missão, o objetivo dele, né? Tem sistemas que existe tempo ali para o operador resolver uma situação. Então, tem que ser tudo muito simples, né? Muito fácil ali da usabilidade, se compreender. Mas, para a gente chegar nesse nível, a gente precisa ter um conhecimento muito grande do negócio, né? Das regras, da visão dessas pessoas, da jornada dessas pessoas, o que cada coisa simboliza. Então, é um trabalho que muitas pessoas não têm noção quando não conhecem design, né? Então, acho que é muito fácil a gente fazer e já prototipar a tela, mas não. Então, exige uma responsabilidade muito grande deste conhecimento prévio para a gente chegar e fazer algo que seja visivelmente para eles, né? Algo, nossa, mas isso é simples. Foi simples. Sim, o simples, para chegar no simples é complexo. Né? Sim, até chegar lá, né? E agora, falando sobre liderança, no nosso café você falou que assim aconteceu, né? De você se tornar líder. O Buriti saiu, então ficou ali vago o cargo dele na Tech e você foi lá e se tornou líder. Eu queria pedir para você dar um conselho, né? Para os ouvintes, para quem está querendo atuar na liderança ou quem está começando a liderar agora mesmo. É curioso esse ponto, porque eu não queria ser líder, né? Não fazia parte do meu plano de carreira me tornar líder. Mas ali naquele momento, quando o Buriti saiu, a gente chegou até a entrevistar outras pessoas, e eu sempre fui muito próxima do time, e as pessoas falavam muito. O meu líder, né, ficava, Gabi, você, tem que ser você. Então, ele enxergou assim, algo que eu não enxergava, e o time provocou muito isso em mim, né? Gabi, você já está fazendo, você já está indo muito bem. Porque eu via ali a dinâmica, né, do líder e eu falava, não, eu não quero isso. Eu não quero, né? Então, se você é uma pessoa que você quer realmente, né, ser líder, entender muito bem o que se espera de um líder, né? Não só as suas expectativas como líder, mas o que vai ser exigido e demandado de você.
E você precisa estar ali para o seu time fisicamente, principalmente emocionalmente. Então, o seu emocional, você vai ter muitas tensões aí, gestão de conflitos, muitas coisas que demandam muito de soft skill, né? E você precisa ter esse preparo, esse autoconhecimento para estar ali forte, com uma inteligência emocional, né, bem desenvolvida. E entender que você precisa gostar de gente, né? Precisa gostar de pessoas, porque você vai... A maior parte do seu tempo agora vai ser para a dedicação para as pessoas. Então, entender tudo isso... tem até um livro que é o Pipeline da Liderança, né? Que traz muito sobre essas passagens ali da liderança. E acho que é bacana a leitura para você entender, né, nos diferentes níveis e passagens, o que vai ser exigido na primeira passagem e o que se espera também nas próximas passagens aí, porque a gente sempre busca ascensão, né, na carreira. E, então, olhar, buscar compreender, né, gostar de pessoas, eu acho que é isso. Muito bom. E agora você deu dica de um livro, né? Você já falou da pipeline da liderança. Você você pode citar outras dicas de conteúdo, de referência que você considera interessante? Olha, eu tenho, como estou liderando ali o Projeto de Cultura, eu tenho lido mais sobre cultura organizacional, né? Então, tem um outro livro que é o Walking the Talking, da Caroline Taylor. Então, acho que é algo bacana para gente que trabalha, né, como designer e busca fazer transformações culturais dentro da empresa. Então, ela traz ali toda uma jornadinha e é bem assim, fácil a leitura, né? E é bem bacana, porque são coisas implementadas. Ela tem uma consultoria também, a Caroline Taylor, que foi até uma consultoria lá na própria Embraer, né, que foi utilizada. Então, assim, é bem bacana o trabalho dela, esses ensinamentos. E eu acho que tem muita coisa que é do dia a dia, assim, sabe, Gilmar? Então, eu observo muito e eu aprendo muito, me influencio muito pelas pessoas com quem eu trabalho ali no dia a dia. Não os designers, acho que sim também, mas meus pares, né, outras lideranças, porque acho que tem coisa que é muito na prática, né? Então, existem coisas que você ouve, mas que para você não vai ser aplicável aquilo. E você vê no contexto que você está o desafio real, porque às vezes as pessoas maquiam muito também, né? Então, o desafio real, o contexto que a pessoa está, o problema que se teve, como ela enfrentou aquele desafio, eu tenho muito aprendizado assim, né? Nessa observação, nessa troca mais próxima das pessoas. Acho que basicamente é isso, assim. A rotina é bem puxada, né? Aprendo muito também com a minha filha. Então, muita questão de soft skill, né? De repente não desenvolvida, essas provocações, a paciência, então, muito desenvolvida. E a gente vai amadurecendo também, né? Ao longo da jornada. Então, acho que quando a gente já é mais novo na liderança, a gente passa por muitas tensões emocionais ali, né? Que são algumas, trazem muitas provocações, mas que depois você vai tirando de letra. Então, claro, sempre vem outros desafios, mas para quem quer aí, né, ser e assumir cargos, não desista mais em entender, né, o que se espera. Quando a pessoa quer, eu quero muito, pensa duas vezes. Essa questão de aprender com a prática eu gosto bem também, porque a gente consegue aprender muito, né? Assim, acredito que a teoria é bem importante, porque ela vai dar a base ali, mas a prática mesmo no dia a dia é bem importante, né? Você vai percebendo como a pessoa age, como ela faz. Aí você pode ler um livro que vai complementar, mas a prática também é bem... Elas andam juntas, né? Elas andam juntas. É o que a gente diz. Não adianta você só
fazer a leitura e você precisa ter os seus insights e trazer isso para o seu contexto, né? Sim. E a maternidade, eu também sou pai de Joaquim, tem 4 anos. É muito aprendizado mesmo. Principalmente soft skill, né? Porque é muito... Acho que muda muito a gente, né? De questão de responsabilidade, né? E a questão do exemplo, do que a gente coloca, de... Por exemplo, a gente é muito saudável. Tipo, a gente não compra bolacha, Danone, não compra nada. Ai, Mas a chato. gente, mas a gente come e faz assim. Quando o Joaquim vai na escolinha, outras coisas, a maioria das crianças tem bolacha, tem isso, tem aquilo. E pra gente, a gente dá o exemplo, sabe? Eu gosto um pouco. A única coisa que não é tão boa que eu gosto é refrigerante. Eu não tomo tanto assim, tomo um pouco na frente dele, mas não é algo que eu tomo mais, porque você vai criando uma responsabilidade, né? E vai aplicando para a vida toda ali, né? A gente melhora, né? Melhora A muito. gente melhora. E, Gabi, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Olha, no LinkedIn, acredito que deve estar Gabriela Gassawara. Não sou uma pessoa que, que posto muito. No Instagram, Gabi Ogassawara. Então, por esses meios. Muito bom. Então, muito obrigado, Gabi, pela participação. Com certeza foi um episódio bem diferente, com um assunto muito específico. Acredito que os ouvintes ali vão conhecer muito essa parte de defesa e segurança, que eu acredito que não é tão falada, né? E é muito importante para a gente como pessoa e como país, né? Muito obrigado. Espero que a primeira experiência tenha sido muito boa. Eu que agradeço, adorei aqui o bate-papo. E espero que tenha outras experiências também e que o pessoal tenha gostado, que eu possa ter contribuído de alguma forma. Muito bom. Então, também obrigado aos ouvintes que chegaram até aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Para quem quer ver próximos episódios, é só seguir o podcast nas plataformas de podcast e atue nas redes sociais. Então, até o próximo episódio.